O que mais diferencia o Absolute Batman do Batman tradicional é sua origem. E aqui eu não tô falando de origem no sentido de o que aconteceu para ele virar o Batman, quais são seus passos de treinamento. Eu tô falando do lugar que cada um vem. Enquanto o Bruce Wayne tradicional faz parte da elite de Gotham, mas não simplesmente a burguesia que chegou, conquistou dinheiro pelo capital. Não, ele faz parte de uma família tradicional de Gotham. Ele é milionário não porque as empresas simplesmente foram criadas, mas por causa de toda uma geração que foi acumulando dinheiro e fundou Gotham. Ele é inserido no contexto de Gotham praticamente como um nobre e que se porta como alguém que vê tudo de fora. Ele enxerga a elite corrupta de Gotham, da qual ele não se sente na mesma classe, justamente por causa das suas origens e dos seus valores que são diferentes dos dele. E muito menos ele faz parte da classe trabalhadora. Ele cresceu numa mansão, teve recursos para treinar, mas lógico, quando a gente acompanha e conhece bem o Batman, a gente sabe que não é isso que torna o Batman, mas todos os seus valores intrínsecos ao personagem. Esses valores também aparecem no Absolute Batman, de querer resolver, querer trazer justiça, mas a maneira que ele faz é diferente, é muito mais violenta, bruta. E ao ler esse primeiro volume, a gente percebe que, possivelmente, essa característica mais violenta do personagem vem justamente de como ele se encaixa em Gotham. Ele é uma criança que cresceu no beco do crime em Gotham. Os amigos dele aqui nessa história vão ser os personagens que vão se tornar os vilões de Gotham. O pai dele é um professor e a mãe é assistente social, então ele cresce com essa visão de que ele tem que transformar as coisas. Mas quando a gente vai lendo aqui, a gente percebe que depois de perder o pai, ele ficou meio perdido. Inclusive, se envolveu com alguns crimes, mas depois decidiu mudar. Então a reação dele parece ser muito mais violenta porque ele está inserido no contexto de Gotham. E ele parece muito mais revoltado com toda a situação. Ele quer acabar com o crime de Gotham, ele quer acabar com a violência do Gotham, mas com muita violência. E usando o seu conhecimento da própria cidade como arma. Porque é quase como se Gotham e ele fossem um só. Essas são só minhas primeiras impressões dessas histórias que tem aqui, mas a gente vai ver como realmente as coisas se desenvolvem daqui pra frente. Porque aqui só tem as duas primeiras mensais do Batman. E quando tiver mais coisas para comentar, eu volto aqui e vejo se minhas primeiras impressões são reais.